E aí galera, sou o Sony e esse é mais um Game Replay Drops. Hoje temos 7 notícias fresquinhas da semana que sacudiram o mundo gamer, com contexto, impacto e aquela opinião sincera no final de cada uma. Vamos nessa! Recado importante, galera, na descrição temos os links do Patreon e do LivePix do canal com conteúdos insanos e exclusivos. Se você puder, vai lá dar uma força pro canal, se não já deixa aquele like. Agradeço de coração. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Notícia 1. Games 24/7 vai demitir aproximadamente 70% da equipe por banimento de jogos com apostas. Na Índia, a empresa de jogos chamada Games 24/7 está enfrentando uma tempestade. O governo baniu jogos que utilizam Real Money Gaming, ou seja, aqueles que envolvem apostas Real Money. Com isso, a Games 24/7 perdeu uma fonte importante de receita e deverá demitir cerca de 500 funcionários, aproximadamente 70% do seu quadro. A empresa está operando em modo de contenção, mas o dano já é grande. O impacto legal regulatório pode mudar bastante o cenário dos jogos online na Índia, especialmente os jogos com microtransações e apostas. É justamente quando você acha que o negócio já está extremo, é que a lei chega para dizer: calma, isso aqui não é diversão, é aposta, é dureza para quem depende disso para viver. A fonte é The Economic Times. Da notícia 2, Firaxis confirma nova rodada de cortes em Civilization 7. Firaxis, que fez Civilization 7, aparece de novo nas manchetes, mas nem por motivos positivos. O estúdio confirmou cortes de equipe, número não divulgado, alegando necessidade de otimizar desenvolvimento para adaptabilidade, colaboração e criatividade. A confirmação veio via post de funcionária que foi desligada. O lançamento de Civilization 7 teve reviews mistos, menos engajamento que versões anteriores, e isso parece estar pesando. Firaxis continua firme no compromisso de atualizar o jogo, mas o panorama mostra que nem estúdios com pedigree ficam imunes à pressão de desempenho. É tipo abrir uma idade nova de civilização, mas descobrir que metade do exército desertou antes da batalha. Firaxis segura essa tropa aí, a fonte PC Gamer Windows Central. Notícia 3. Stormgate sofre com flop, desenvolvedores culpam a indústria, jogadores apontam falhas. Stormgate foi um título muito esperado por quem gosta de RTS, mas parece que ele tropeçou forte. Frost Giant Studios foi bem elogiada inicialmente, graças ao histórico dos fundadores, ex-Blizzard, e ao orçamento generoso, mas reviews no Steam estão mistos, com queixas fortes de monetização, campanha rasa, textos fracos, problemas técnicos. Os desenvolvedores disseram que a culpa é da saturação do mercado, do pouco tempo livre dos jogadores e da competição violenta, mas jogadores rebateram dizendo que esses problemas internos foram fatais. O caso Stormgate revela que hype mais investimento nem sempre garantem sucesso, especialmente no gênero RTS, que exige equilíbrio e polimento. É tipo planejar um banquete 5 estrelas e esquecer de cozinhar direito, cheio de promessa, pouco tempero. A fonte Windows Central. Notícia 4, BioShock 4, o que sabemos até aqui, mas data continua um mistério. Um clássico que retorna? Bem, talvez vamos ver o que se sabe de BioShock 4. O estúdio Cloud Chamber da 2K está lidando com reinvenções narrativas, trocas de liderança, cortes internos, mais de 80 devs afetados, indicações de mundo aberto,
rumores sobre motor Unreal Engine 5, ambientação num cenário ambientado nos anos 60 em uma cidade antártica fictícia chamada Borealis, algumas ideias circulando de armas novas como Ricochet Shotgun, mas oficialmente sem data de lançamento concreta, sem confirmação de muitos desses vazamentos. Para os fãs de BioShock, essas pistas alimentam esperanças, mas com cautela, porque já houve expectativas frustradas antes. BioShock 4 vai ser tipo mistério de hotel mal assombrado. Todo mundo fala que ele existe, mas ninguém confirma onde está o fantasma. A fonte dessa notícia é Games Radar. Notícia 5. Pete Hines critica Game Pass. Uma voz importante no mundo gamer abriu o verbo recentemente. Pete Hines, ex-executivo da Bethesda, disse que o Xbox Game Pass não é nada sem os desenvolvedores por trás dos jogos. Ele criticou demissões e fechamentos de estúdios como Arkane Austin, Tango Gameworks e apontou que a estratégia da Microsoft com foco em IA e cortes pode ter consequências graves para quem realmente cria os jogos. A fala reacendeu discussões sobre sustentabilidade, conteúdo e respeito aos criadores. Esse discurso pode inspirar mudanças no discurso corporativo ou pelo menos gerar mais ansiedade nos estúdios. O jogador também quer saber quem fez o jogo, não só quantos jogos existem. Game Pass é tipo buffet, muitos pratos, mas sem cozinha a gente não come nada. Se cozinha fecha, sobram só os cheiros, a fonte Windows Central. Notícia 6. Mais de 50% dos cortes na indústria de jogos ocorrem na Califórnia. Muita gente demitida mundo afora, mas tem um lugar que está no centro desse furacão, a Califórnia. Relatórios recentes mostram que cerca de 70% de todos os layoffs na indústria de jogos acontecem na América do Norte e mais da metade desses estão concentrados na Califórnia. As causas incluem altos custos de operação, grande número de estúdios, pressão financeira e maior impacto de crises macroeconômicas. O panorama mostra que o problema não está só no Brasil ou em países emergentes, é global e quem está no centro dos holofotes sofre muito mais. Muito trabalho duro, muitos sonhos, mas se você estiver em Silicon Valley, melhor já ter currículo pronto. A fonte é Games Hub 80.lv. Notícia 7. Metroid Prime 4 recebeu classificação no Brasil. Data pode estar próxima. Boas novas para fãs da Nintendo no Brasil. Metroid Prime 4 Beyond foi recentemente classificado nos órgãos de classificação indicativa no Brasil. Um sinal de que o lançamento oficial pode estar mais próximo do que parece. Quando isso acontece é porque algo está em processo de aprovação. Ainda não há anúncio oficial de data, mas isso gera grande expectativa. Se confirmada, essa será uma ótima notícia para fãs de Metroid e reforça a estratégia da Nintendo de atender o mercado BR com versões físicas, traduções e versões locais. Classificação no Brasil é tipo convidado VIP que chega cedo. Pode não dizer quando vai entrar, mas já está dentro da festa. A fonte, Gamerant. E esse foi o Game Replay Drops, as 7 notícias mais quentes da semana, direto para você ficar por dentro e sem enrolar. Qual dessas te surpreendeu mais? Comenta aí, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os próximos drops. Eu sou o Sony, valeu demais e até a próxima.